Graça e a paz. Seja bem-vindo aqui conosco esse tempo. Estava aguardando você, muito ansioso para reencontrar você. Ao longo dessa semana nós tivemos momentos muito bons com Deus, momentos que Deus nos abençoou, nós sentimos a sua presença de uma maneira muito especial. Deus também nos consolou, nos encorajou e nos fez chegar até aqui, nessa noite em que nós estamos juntos. É uma alegria rever você. E nessa noite nós vamos pensar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem nos servido de sustento, de alento, de ensino, de instrução, de correção ao longo de todo esse tempo. Então, para você que está aí na sua casa, você que está aqui conosco, quero convidar você, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, vamos ler dos versos 1 a 14. Jeremias 29, de 1 a 14. E acompanhe comigo a leitura. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas vidas na aplicação de sua palavra. Esse texto narra que Israel já havia sido levado ao exílio na Babilônia, já havia sido transportado conforme a profecia de Jeremias, conforme Deus havia dito que ele faria com Israel, ele fez. A Babilônia invadiu Israel, invadiu Jerusalém, principalmente, destruiu os muros, destruiu o templo e levou tudo. E lá então alguns profetas estavam tentando convencer o povo de que aquilo não duraria muito, que seria um tempo curto, que seria um tempo breve,
E Deus então orienta Jeremias a enviar esta carta para os exilados, para que os líderes pudessem ler diante dos exilados, a fim de que eles então reorientassem, redirecionassem as suas expectativas. Eles estavam aguardando um retorno, e Deus então vai conversar com eles a respeito desse retorno. O retorno aconteceria, mas não no tempo em que eles imaginavam ou esperavam. E nessa noite então eu quero refletir com você nesse texto sobre o seguinte tema: atitudes para retornar ao normal. Nesse texto nós encontramos algumas atitudes, então nós vamos ver como nós somos orientados, conduzidos por Deus neste retorno ao normal, que aguardamos retornar ao normal. A vida é uma grande aventura formada de pequenos e breves momentos que podem se juntar aos grandes eventos para demonstrar como tudo que Deus criou é grandioso em seu próprio instante. Quando paramos para observar as mais recentes descobertas astronômicas, percebemos o quanto nossa dimensão de tempo e espaço é reduzida, pois o universo é bem maior do que imaginamos e certamente não podemos ser colocados como seu centro nem como sua medida. O nosso planeta não pode ser definido como o centro de todo o universo, nem talvez mesmo a própria raça humana. O universo é enorme, nós ainda não chegamos sequer a uma pedrinha, um grãozinho da extensão desse universo, para entendê-lo, para contemplá-lo, para conhecê-lo, para percebê-lo. E essa imensidão toda nos dá uma ideia da grandeza, do poder, da majestade, da sabedoria de Deus como Criador de todas essas coisas. Se por outro lado voltarmos nossa atenção ao universo quântico, subatômico, dentro das células do corpo humano, seremos informados da quantidade de conexões e transformações que elas são capazes de operar a cada segundo. Compreenderemos que são essas manifestações que declaram que estamos vivos e, portanto, em condições de realizarmos alguma coisa. Assim, queixar-se ou julgar-se incapaz não é resposta digna diante desse tremendo mistério. Quando saímos da grandeza, da enormidade do universo e vamos então para o mundo microscópico, infinitamente reduzido, nós vemos que ali a vida borbulha, a vida está fervilhando, muitas coisas estão acontecendo, de modo então que ele nos coloca nesse dilema entre o grande e o pequeno, entre o imenso e o reduzido. Nós temos espaço suficiente para realizar coisas, para atuar, para agir, para criar, para desenvolver, para mudar, para transformar, para interferir. O livro de Jeremias apresenta a história de um povo que abandona Deus, volta-se para si mesmo, desenvolve um relacionamento meramente utilitário com Jeová, faz escolhas erradas, reclama sua liberdade sem assumir a responsabilidade inerente às escolhas de um ser livre. Enfim, um povo que se tornou inconsequente. Na mesma história, como que permeando a trama toda, a narrativa do drama de Deus, que deseja demonstrar o seu amor e bondade, porém o seu caráter íntegro exige que ele haja com justiça, expondo as graves consequências do pecado, e deixa que a maldade frutifique a ponto de sufocar o povo, quase mesmo a destruí-lo. Ele de fato ama o seu povo, e por isso mesmo não pode concordar que eles se tornem menos humanos e virtuosos do que quando foram criados. É a narrativa de um povo que abandona Deus, que se esquece do Criador, e ao mesmo tempo está lá o Criador que ama este povo, que deseja resgatar esse povo, que deseja restaurar esse povo,
Mas ele não pode simplesmente libertar esse povo e deixar as coisas fluírem do mesmo jeito como vinham acontecendo. Ele não pode trabalhar simplesmente nas consequências. Ele não pode simplesmente ajudá-los agora a corrigir os problemas que foram causados. Deus, ele quer, deseja e necessita trabalhar na raiz, trabalhar na origem, trabalhar na causa, na motivação, trabalhar no coração daquele povo, a fim de trazê-lo de volta, a fim de remi-lo plenamente, a fim de trazê-lo de volta ao normal, porque tudo aquilo que estava acontecendo não era o normal de Deus, não era o normal conforme a vontade de Deus. Neste capítulo nos deparamos com a triste sentença de exílio. O povo foi levado para a Babilônia. Ali tudo era estranho: a terra, o povo, a língua, a comida, o clima, a economia, as leis. Se pudessem, não teriam escolhido aquele lugar nem para passar as férias. Porém, já que estavam ali, esperavam que o tempo de permanência fosse o mais breve possível. Imaginaram que no máximo de 2 anos seria sua estadia. Porém, Deus declara que o tempo mínimo seria de 70 anos. Uma vida inteira, portanto. Até lá os mais velhos morreriam sem ver novamente Jerusalém. Os mais novos se esqueceriam do seu antigo lar. Os jovens, quando retornassem, estariam velhos demais para recomeçar e reconstruir. Essa situação os atormentava. Eles imaginavam que voltariam ao seu normal rapidamente, mas Deus queria trabalhar com eles na construção do verdadeiro normal, na restauração deles, de todo o seu ser, de toda a sua alma, das suas motivações, das suas intenções, das suas ideias. Quando olhamos para Deus apenas como um exemplar do poder que poderá realizar nossos sonhos e desejos, acabamos por amaldiçoá-lo quando ele procura nos corrigir. Embora ele o faça para evitar que o mal maior nos atinja, a perda de nossa alma, a perda de nossa identidade como seres criados à sua imagem e semelhança. Deus nos corrige, Deus permite que essas coisas aconteçam e algumas vezes Ele provoca essas coisas, porque Ele não quer que percamos aquilo que é de mais precioso, aquilo que é fundamental, essencial mesmo à nossa existência, o fato de que somos criados à sua imagem e semelhança. Deus não quer que percamos a nossa alma, Deus não quer que desperdicemos a nossa vida, Deus não quer que joguemos fora as preciosidades com as quais Ele nos criou, com as quais Ele nos formou. Para isso, de fato, Deus nos abençoa, mas igualmente é verdade que Ele corrige ao filho a quem ama. Deus declara que eles deveriam, portanto, construir uma nova vida em meio à realidade onde eles se encontravam agora, até que o Senhor os viesse buscar para os levar de volta à terra prometida, ao lugar da adoração e comunhão, ao normal. Eles precisariam lidar com todas as situações e desafios próprios desse novo ambiente. A sentença do Éden se repete: homem e mulher expulsos do jardim têm de viver, mais do que sobreviver, num ambiente hostil, tendo a esperança do libertador, a semente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente como alimento da sua alma. Eles teriam que viver, que é mais do que sobreviver, que é tentar tirar as coisas para manter a sua existência. Viver é interagir, viver é contribuir, viver é trabalhar, viver é misturar-se, é lançar-se ao meio para cumprir o papel que Deus nos deu. E a única coisa que os alimentaria nesse mundo era essa esperança de que Deus enviaria o libertador.
O mundo onde estamos, com todas as suas incongruências, é o lugar onde temos de viver, mais do que sobreviver. E para isso contamos com a promessa de Deus em estar conosco sempre. Nesta passagem encontramos atitudes a serem cultivadas para reagirmos a este mundo, para interagirmos com esta vida da maneira como ela se nos apresenta a cada dia e encontrarmos renovo, alegria e paz, enquanto aguardamos o normal para o qual Deus está nos conduzindo, o normal que Deus está restaurando para que possamos continuar a viver, que é mais do que apenas sobreviver. Quais são essas atitudes que nós encontramos nesse texto? A primeira atitude que esse texto nos traz está nos versos 5 a 7. Edificai casas e habitai nelas, plantai jardins, comei o seu fruto, casem-se com mulheres e tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, não vos diminuais, empenhai-vos pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. A primeira atitude é contribuir ativamente para que haja prosperidade. Uma das razões pelas quais Israel foi levado ao exílio na Babilônia foi a prática da injustiça, fruto do egoísmo e ambição. Cada um pensava mais em seu próprio progresso e acabava provocando a desarmonia social, exploração desmedida da terra, acúmulo de riquezas nas mãos de alguns, corrupção no palácio, nas cortes de justiça e entre os sacerdotes religiosos. Israel havia se tornado mesquinho. Israel estava naquele clima de cada um por si. Israel estava com uma ideia de que eles deveriam explorar ao máximo não só a terra, mas até mesmo os seus semelhantes. As grandes crises do mundo podem fazer brotar a solidariedade, mas também fazem surgir um sentimento de autoproteção, de isolamento de cada um por si, uma sede por acumular para o futuro, de se obter cada vez mais, de possuir mais para si, como uma recompensa por haver sobrevivido ou por querer conquistar um lugar especial acima dos demais. Quando Deus pede que eles se multipliquem e prosperem, era também para que a mensagem da bondade, sabedoria, poder e graça do Senhor prevalecesse sobre aquela da mesquinhez, do medo, da ganância, porque eram estas coisas que alimentavam o sistema de injustiça e maldade que ainda domina o mundo e promove todo o sofrimento que vemos. Quando Deus pede para eles trabalharem pela prosperidade, pelo bem-estar, inclusive da cidade para a qual eles foram deportados, Deus estava falando para eles: olhem, mostrem como as coisas podem ser diferentes, testemunhe de como as coisas podem ser melhores. Não pensem só em vocês mesmos, não tentem se proteger cada um a si mesmo ou cada um a sua família apenas. Tentem proteger os outros, cooperem com o de melhor que vocês têm para promover a prosperidade, para promover o bem-estar. Nesse tempo de crise, não fique apenas recolhido em sua casa. Nesse tempo de crise, pense nas coisas que você pode fazer para trazer a prosperidade, para trazer a paz, para desenvolver a harmonia. Quando nos opomos a toda forma de engano e violência, quando decidimos contribuir ativamente para que haja prosperidade para as pessoas, famílias, cidades, quando decidimos contribuir para que as igrejas cresçam,
e o Evangelho se espalhe, nós estaremos nos firmando como testemunhas de que Deus está trabalhando ativamente para que retornemos ao normal, como Ele planejou para que nós vivêssemos. Todas as vezes em que nós contribuímos ativamente para que essa situação de caos se transforme, nós estamos testemunhando da grandeza e da glória de Deus. É assim que Deus quer usar você, nesse retorno ao normal, de uma forma poderosa, de uma forma inteligente, de uma forma competente, de uma forma sábia, de uma maneira que traga restaurações, de uma maneira que traga cura, libertação, que feche as feridas, que tape as brechas da nossa sociedade, que remova os obstáculos, que acenda a luz e traga clareza no meio da escuridão, que traga um pouco mais de sabor à vida, que se torne tão insossa, tão desagradável, tão sem sentido. Enquanto retornamos ao normal, a primeira atitude é essa: contribuir positivamente para a prosperidade. A segunda atitude que nós temos está nos versos 10 a 11. Porque assim diz o Senhor: cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Porque eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A segunda atitude que nós aprendemos nesse texto é confiar em Deus e fazer sua vontade. O Senhor denuncia que o povo havia dado ouvidos a falsos profetas, falsas mensagens, ideias, ideologias que promoveram toda aquela situação de caos e insegurança. Por isso, no futuro de felicidade havia se tornado incerto. Eles esperavam o progresso, esperavam o bem-estar e agora estavam colhendo o desastre, porque eles viveram lá atrás por ideias erradas, viveram lá atrás por caminhos tortuosos, e agora então todo aquele futuro brilhante que eles imaginavam ter havia se dissipado. Muitas das soluções que o mundo encontra para suas próprias crises são meros paliativos. Com o tempo se desvanecem, perdem sua eficácia, acabam por adiar os desastres maiores. Deus lhes assegura que somente Ele tem o domínio e conhecimento de todas as coisas, bem como já havia planejado algo grandioso para eles que atenderia todas as suas expectativas. O Senhor os alerta para abrirem mão de tentarem dirigir suas vidas conforme seu próprio entendimento, confiando em suas próprias forças, atendendo aos seus próprios desejos. Deus faz esse apelo e diz: olha, eu sei como é que a sua vida precisa ser, eu sei como é que o seu futuro deve ser. Sou eu quem tenho planos para você, sou eu quem tenho pensamentos a respeito de você. Eu me preocupo com você, eu me interesso por você, e quando eu concluir a minha obra, tudo aquilo que o seu coração tanto anseia, tanto anela, será conquistado. Como diz Salomão lá em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor, faça a sua vontade, porque você terá a realização, você terá a consumação de todos os seus anseios mais profundos. Precisamos rever as bases dos nossos projetos de vida, reavaliar nossa agenda para que o tempo pessoal com Deus seja de melhor qualidade, reordenar nossas prioridades para que os momentos de devoção coletiva encontrem espaço para a sua prática, estudar a palavra como regra de fé e prática para a vida. O Senhor é quem conhece o futuro,
Ele já estabeleceu um plano para nos resgatar e nos conduzir de volta ao lugar de plenitude. Deus nos chama para nos juntarmos a Ele nessa grande tarefa e nos oferece descanso e consolo diante das batalhas. Deus estava convocando Israel, dizendo: olha, esse tempo que vocês estão passando, num tempo de aflição, nesse momento de aflição, nesse tempo anormal, enquanto vocês esperam pelo retorno ao normal, vamos trabalhar juntos, vamos operar juntos para construir esse projeto de vida que eu tenho para vocês, esse projeto de estabelecer a vocês um futuro e também a esperança, porque eu tenho bons pensamentos. O meu pensamento a teu respeito é promover o bem para você e não o mal. Eu não quero a tua destruição, eu não quero ver o teu fim. É por isso que eu parei você, é por isso que eu tirei você do caminho onde você estava, por isso que eu trouxe toda essa tragédia para que você pudesse parar, porque se você continuasse a trajetória onde você estava, certamente você já teria perecido. Deus está chamando Israel para isso, Deus também está nos chamando para isso, para nos juntarmos a Ele nessa tarefa. Ele diz: confie em mim, trabalhe para ver a minha vontade sendo satisfeita. Render-se à soberania de Deus resulta em descobrir a verdadeira liberdade. Quando a vontade do Senhor é realizada, nós desfrutamos de toda a felicidade que nosso coração tanto busca, da paz que nossa alma precisa e a realização que almejamos ter na vida. Somente quando a vontade de Deus é satisfeita e o seu plano é realizado, então nós encontramos aquele futuro que almejamos, aquele bem que nós tanto buscamos, aquela felicidade que nós tanto desejamos e aquela harmonia, o bem-estar pelo qual tanto trabalhamos. Concluindo, esta vida que temos agora, enquanto estamos retornando ao normal, somente pode ser encarada com uma boa dose de fé. Eugene Peterson faz uma afirmação em uma das suas obras: o objetivo de pessoas de fé não é viver neste mundo de maneira confortável, mas de modo íntegro e profundo. O mundo não precisa de mais modelos de pessoas que vivem de maneira confortável, mas de pessoas íntegras e profundas em seus relacionamentos e convicções. O mundo não precisa mais dessas pessoas que vivem de maneira confortável, de maneira desprendida, todo à vontade, todo largado, fazendo as suas vontades e realizando os seus desejos. Esse é um dos motivos porque o mundo está do jeito que está, nessas disputas todas. O mundo não precisa mais dessas pessoas que expõem todas as suas banalidades, todas as suas mediocridades. O mundo não precisa mais de frequentadores da fazenda, não precisa mais disso, esse tipo de reality show tão imbecil, tão à toa, tão vazio de sentido. O mundo não precisa disso, dessa exposição tão banal. O mundo está precisando de pessoas íntegras, de pessoas profundas. O desafio que se nos apresenta a cada dia é, portanto, escolhermos em alcançar o conforto ou nos tornarmos mais íntegros e profundos, porque este é o normal que deveria reger as ações que produzem a prosperidade no mundo. Se escolhermos o conforto, será fácil culpar os outros que impediram ou furtaram nossa cota de felicidade. Cultivarmos uma vida centrada em nós mesmos e nossos interesses, ou cairmos na amargura e frustrações. Se escolhermos buscar apenas o conforto e o bem-estar, todas as vezes em que não pudermos alcançar, todas as vezes em que aquilo que obtemos não satisfizer o nosso nível de exigência ou de expectativa,
nós cairemos na frustração, nós começaremos a perseguir os culpados, nós começaremos a reclamar, quando não começaremos a amaldiçoar Deus, a maldizer Deus, porque Deus não nos ama, porque Deus não se preocupa conosco, porque Deus não nos dá aquilo que nós desejamos. Todavia, se escolhermos a integridade e profundidade, encontraremos no Senhor, que transformará nosso coração e nos conduzirá ao futuro que Ele planejou. Assim poderemos experimentar o que diz o salmista: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Aquilo que o seu coração mais deseja profundamente, os nossos mais profundos anseios encontram a sua realização e satisfação plena quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós nos sentimos satisfeitos nele, com Ele, na obra dele, em comunhão com Ele. Quando nós nos voltamos para que Ele trabalhe em nós, trabalhe através de nós, e não somente em favor de nós. O texto nos sugeriu duas atitudes: contribuir ativamente para que haja prosperidade e confiar em Deus e fazer sua vontade. A escolha é tua, cabe a você. Como vai viver até que o normal seja restaurado? Como é que você vai viver até que o normal retorne? Que atitudes você vai cultivar? Que você decida seguir a Deus para encontrar aquilo que tanto procura. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe até que o normal seja plenamente restaurado. Porque Deus está agindo neste tempo para que o nosso normal seja plenamente trazido de volta, reconstruído, refeito, restabelecido para a sua glória e majestade e para a nossa felicidade e realização completa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Agora está com você escolher e fazer uma decisão. Decida-se ao lado de Deus na construção de volta à normalidade. Amém. Nós vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, bendito e poderoso, nós te agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor está trabalhando para restaurar o normal. Não aquele normal que o mundo já vinha caminhando, mas o normal que o Senhor estabeleceu. O normal que o Senhor definiu. O normal que o Senhor criou. Para nós queremos retomar as nossas atividades. Nós desejamos isso. Retomar a nossa rotina. Poder estar com pessoas novamente, porque é neste ambiente, Pai, que nós poderemos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. É nesse ambiente que nós poderemos dar a melhor contribuição para a prosperidade. É nesse ambiente onde nós poderemos cumprir a vontade do Senhor. Por isso, Pai, nós também pedimos que o Senhor nos faça voltar ao normal, sem essa pandemia, sem essa crise, sem mais esse medo do contágio, Pai, sem mais a necessidade de isolamento social. Mas nós queremos nos comprometer com o Senhor, ó Pai, de continuar trabalhando mesmo nesse período, para que haja prosperidade, e continuar trabalhando nesse período, para que a tua vontade seja feita. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui, por essas pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, que estão aguardando ansiosamente o fim de todas essas coisas. Que
o Senhor continue animando o seu coração, que o Senhor continue encorajando e fortalecendo, que o Senhor continue abençoando e se revelando a eles, ó Pai. Que eles encontrem a sabedoria e a maneira certa de trabalharem, de viver, de contribuírem com a prosperidade. Que eles confiem no Senhor e realizem a vontade do Senhor. E ao realizarem isso, Pai, colham os frutos, os bons frutos da realização e da sua vida, voltando àquela normalidade que o Senhor pretende. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui, de olharmos para a Tua Palavra, de meditarmos nela e buscarmos nela o consolo e a direção para as nossas vidas. Pai, concede-nos a paz, concede-nos o descanso, concede-nos o renovo das nossas energias. Muito obrigado, Deus, por todo Teu consolo e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda continuará a fazer em nossas vidas, e antecipadamente já te agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Foi uma alegria rever você e espero ver você no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Uma boa semana.